Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC. Estamos resolvendo a prova de matemática de 2022. E vamos para a questão 25. Número 1. Se o ponto A, 3 e 4, pertence à reta de equação 2kx mais k menos 3y mais 2 igual a zero, e essa é uma reta perpendicular a R, então o coeficiente angular de S é menos 1. Então, ele nos deu as informações da reta R e quer saber o coeficiente angular da S. Só que a gente sabe que essa reta S, ela é perpendicular à reta R. E aí a gente tem uma formulazinha para a gente relacionando esses coeficientes angulares, que MS é menos 1 sobre MR. Isso aqui vale quando as retas são perpendiculares. Então, nosso desafio vai ser calcular, identificar qual é o nosso coeficiente angular aqui da reta R e aí aplicar na nossa formulazinha, inverter e trocar o sinal, tá? Então, aí ele nos deu ainda um ponto. Por que ele nos deu um ponto? Porque ele nos deu ainda, além de x, y, a gente tem k pra gente descobrir. Então, eu vou colocar aqui novamente 2kx mais k menos 3y mais 2 igual a zero. E aí, a gente vai tentar descobrir o valor de k primeiro. Como é que eu descubro? Eu substituo aqui 3 no lugar do x e 4 no lugar do y. Então, aqui, 2 vezes 3, a gente vai ficar com 6k, mais k menos 3, que multiplica nosso y, mais 2 igual a zero. Então, 6k mais 4k menos 12 mais 2 igual a zero. Então, 10k igual, aqui dará menos 10. Passando lá para o outro lado, a gente chega a 10. Então, meu k vale 1, certo? Então, já que o nosso k vale 1, agora a gente vai substituir aqui na nossa reta para tentar achar o coeficiente angular. A gente vai substituir e vai isolar o y, para a gente deixar naquele formato mx mais n. Né? Então, aqui, vou substituir o k por 1, então a gente vai ter 2x mais 1 menos 3 dá menos 2. Então, a gente vai ter menos 2y mais 2 igual a zero. Então, se eu isolar y, a gente pode escrever como 2x mais 2 igual a 2y, e aí eu vou rebater e vou dividir tudo por 2, ó. Vou só inverter os termos, então a gente vai ficar com 2y igual a menos 2x, não, 2y igual a 2x mais 2, o y vale x mais 1, dividir tudo por 2. Perfeito, achei a equação aqui da minha reta. Já que eu achei a equação da minha reta, agora eu consigo identificar o coeficiente angular, que é o coeficiente aqui que acompanha o x, que vale 1. Então, achei que o coeficiente angular aqui vale 1, né? A gente tem 1 aqui escondidinho. Então, qual que é o coeficiente da reta perpendicular? Eu vou inverter, ou seja, 1 sobre 1, que dá 1, e vou trocar o sinal. Então, o coeficiente aqui, o nosso MS, será menos 1. Então, a primeira afirmativa aqui, primeira proposição, ela é verdadeira. Então, começamos com a 1 como verdade. Muito bem. Então, vamos agora para a 2. Ok. A área da região delimitada pelas retas x menos y igual a zero e x menos 3y menos 2 igual a zero e x igual a 6 é 16 quintos unidades de área. Então, a gente tem 3 retas. Eu não vou precisar desenhá-las, se vocês quisessem, dava para desenhar, mas a gente pode identificar os 3 pontos onde essas retas vão se intersectar. E esses 3 pontos vão gerar um triângulo. E aí, a gente vai tentar, então, achar a área desse triângulo, que a gente vai fazer o determinante dos pontos sobre 2. Então, a gente precisa identificar quais são os pontos de encontro entre essas retas, que vão ser os pontos do nosso triângulo, né? Então, como é que a gente pode fazer? Aqui, x menos y menos 2 igual a zero, vou deixar no formato aqui, isolando o y, então, y aqui vale x menos 2, essa é a nossa primeira reta. Aí, a nossa segunda reta, vou isolar y, x menos 3y menos 2 igual a zero. Aqui, a gente vai ter 3y igual a x menos 2, então, y vale x menos 2, tudo sobre 3. Essa é a nossa segunda reta. E a nossa terceira reta é x igual a 6, né? Uma reta aí perpendicular, vou colocar aqui em outra cor, é uma reta ali paralela ao eixo y,
né? X igual a 6. Perfeito. Então, agora a gente vai identificar os pontos de intersecção entre as retas. Vamos começar aqui entre a laranja e a azul. Então, a gente vai ter x menos 2, a gente pode, como elas vão ter um ponto de encontro, elas vão ter o mesmo y. Então, eu posso dizer que x menos 2 é igual a x menos 2 sobre 3. 3 multiplicando, 3x menos 6 igual a x menos 2. 2x igual a 4 e x vale 2. Achei que x vale 2. Se o x vale 2, quanto que vale o y? Eu posso substituir em qualquer uma das equações. Aqui, se eu substituir, vai ficar 2 menos 2 dá 0. E aqui, 2 menos 2 dá 0 sobre 3 dá 0. Então, nosso primeiro ponto que a gente vai ter de encontro, vou escrever aqui, será o ponto 2 e 0, que é entre essas duas retas. X vale 2 e nosso y vale 0. Agora, a gente vai fazer o nosso segundo ponto. Vamos fazer entre azul e a rosa. A gente já sabe que essa x igual a 6, ela vai ser uma reta assim, ó. Por exemplo, aqui, né? A gente tem x e y, vai ser uma reta assim. Então, o único x possível para essa reta é o 6. Então, falta identificar qual que é o y de encontro, tanto na laranja quanto na azul. Então, eu vou substituir o 6 na laranja. Então, y igual a 6 menos 2, y igual a 4. Então, significa que o meu segundo ponto de encontro é o ponto 6 e 4, né? O ponto entre a rosa e a laranja. E entre a rosa e a azul é a mesma coisa, ó. Coloca aqui o x aqui dentro. Então, a gente vai ter y igual a 6 menos 2 sobre 3, que a gente tem 4 terços. Então, nosso terceiro ponto é o ponto 6 e 4 terços. Então, a gente fez aqui sem desenhar, tá? Se quisesse, dava para desenhar, para identificar, mas, no fim, esses cálculos teriam que serem feitos, ok? Agora que a gente tem os pontos, a gente consegue achar a área delimitada por esses pontos, que eles vão ser um triângulo. E aí, a gente vai calcular o determinante, e aí o módulo determinante sobre 2 é a área ali do nosso triângulo. Como é que eu faço o determinante? Eu posso fazer da seguinte maneira, ó. A gente coloca assim, 2, 0, coloca os pontos, 6 e 4 e 6 e 4 terços, e aí eu duplico a primeira coluna. E aí, a gente faz um determinante aqui. Ó, esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, 2 vezes 4 dá 8. 6 vezes 4 terços dá 24 sobre 3, que é 8. Então, 8 mais 8. E aí, aqui vai dar 0, tá? Aí, a nossa volta, 0 e 6, então vai dar 0. 4 e 6, então, nossa ida deu 8 mais 8, 16, né? Aí, a nossa volta, 4 vezes 6 dá 24, e 4 terços vezes 2 dá 8 terços. Então, a gente vai ter a primeira, daí a gente tem que trocar o sinal de todo mundo aqui, ó, menos 24, menos 8 terços, né? Então, a volta a gente tem que trocar o sinal, o produto das diagonais, tá? Então, aqui, ó, 16 menos 24 dá menos 8. Então, menos, a gente vai fazer menos 8 terços. Menos 8 vezes... a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui, a gente vai ficar com menos 24 menos 8, que a gente vai ter menos 32 sobre 3. Esse é o nosso determinante. Agora, a gente vai fazer o módulo desse determinante e vai dividir ainda por 2. Então, quando a gente fizer isso, ó, o módulo determinante, então dá pra gente tirar, deixar ele positivo, e a gente vai dividir esse número aqui por 2. Para eu dividir um número por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, ó, dá pra gente simplificar. Aqui fica 16, aqui fica 1. Então, a nossa área será 16 terços unidades de área. E ele falou que era 16 quintos. Então, por isso que a segunda, ela será falsa. Então, tanto trabalho aí para ela ser falsa. Muito bem. Então, vamos para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte: se a reta R de equação 3x mais 4y mais 5k igual a 0 é externa à circunferência de equação x² mais y² menos 6x mais 8y menos 11 igual a 0, então uma equação da circunferência, então k assume apenas valores negativos. Então, ele deu a equação da reta e uma equação da circunferência.
Equação da circunferência, a gente vai escrever naquele formato geral que vai ficar mais fácil da gente trabalhar, porque daí a gente consegue identificar o centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência, que a gente vai precisar desses valores. Deixa eu apagar aqui, só para não atrapalhar aqui nosso enunciado. E aí, eu vou reescrever aqui embaixo o que foi dado na nossa equação da circunferência. Então, x² mais y² menos 6x mais 8y menos 11 igual a 0. E aí, o formato de uma equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde A e B é o centro o ponto do centro da circunferência. E aqui a gente tem um raio. Então, a nossa ideia é escrever essa equação dada nesse formato para identificar tanto o centro quanto o raio. Então, a gente tem aí, como é que a gente pode fazer? A gente vai juntar aqui essa parte com x. Então, a gente vai ter x² menos 6x. Aí, no y² mais 8y, e esse 11 eu vou passar lá para o outro lado. Parte do número eu passo para lá. Isso aqui, para eu tentar escrever no formato de um produto notável, eu vou dividir este segundo termo aqui por 2, porque a gente não faz o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, a gente vai dividir esse número por 2, então x menos 3 ao quadrado. E aí, se você abrir isso aqui, a gente chega em x² menos 6x, que é o que eu tenho. Só que eu adiciono ainda, eu vou ter o quadrado do segundo termo, que é 9. Que eu não tenho 9, mas eu tô colocando esse 9 ali para que eu consiga escrever nessa forma de produto notável. Só que para eu fazer isso, se eu tô adicionando um 9, eu vou ter que adicionar um 9 aqui do lado direito também, porque eu tô adicionando do lado esquerdo, eu também vou adicionar do lado direito, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com y. Então, vamos pensar juntos aqui. Deixa eu fazer a mesma coisa, ó. Y divido por 2, então aqui vai ser mais 4 ao quadrado. Vou resolver. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Opa, achei o y² mais 8y. Só que eu tô adicionando o quadrado do segundo termo aqui, que é 16, que eu não tinha antes. Então, se eu tô adicionando na esquerda, eu vou ter que adicionar na direita aqui também. Então, essa é uma forma da gente passar para nossa equação geral. E agora tá prontinho. Ó, x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado é igual a 36. E 36 é 6 ao quadrado. Então, eu já sei qual que é o meu centro da circunferência. O centro da minha circunferência é 3 e menos 4, então é sempre o oposto aqui desses números. E o meu raio vale 6. Então, eu já sei essas informações da minha circunferência. E aí, ele tá dando informações aqui sobre a nossa reta R, e ela diz que essa reta é externa à circunferência. Então, eu posso dizer que a distância entre a circunferência, que essa reta aqui, ela tá fora. Ou seja, a distância entre a reta e a circunferência, o centro da circunferência, será maior do que 6, que é o nosso raio. Se ela fosse exatamente, tangente, essa distância seria exatamente 6. E se fosse uma reta aqui secante, que ela está cortando, ela está dentro da circunferência, seria essa distância entre o centro e a reta seria menor do que 6, menor do que o raio, tá? Então, essa ideia aí que a gente precisava ter envolvendo retas e circunferências. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar achar, então, a distância entre essa reta e o nosso centro da circunferência. E aqui a gente tem essa fórmula que foi dada no formulário, tá? Vocês não precisam se preocupar em decorá-la, porque ela é dada. Então, aqui a gente vai escrever, já está no formato que a gente precisa, que é quando a gente tem uma igualdade aqui igual a zero, uma igualdade, a reta igual a zero. E aí, este A vai ser quem acompanha aqui nosso X, o B é quem acompanha o Y, e o C é o termo independente, que é 5K. E aí, quem é X e Y? X e Y é o próprio, é o nosso centro aqui da circunferência, tá? Que é 3 e menos 4. Então, vamos resolver agora. Bom, então, a distância será nosso A vale 3.
o nosso x é o nosso ponto, então 3, mais o nosso b é 4 e o nosso y0 aqui é menos 4. Mais o nosso c que vale 5k. Isso aqui dividido por raiz de h ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a, quem é b, é o 3 e o 4. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E agora, então, a nossa distância, 3 vezes 3 dá 9, menos 16 mais 5k, dividido aqui, vai dar 9 mais 16, que dá 25, raiz de 25 a gente tem 5. E aqui dá pra gente ver, né, o triângulo 3, 4, 5, né, aqui da Pitágoras, mas se não identificasse, não tinha problema, era só fazer aqui a nossa continha. Então, a gente vai ter que essa distância, aqui a gente tem um módulo importantíssimo. Então, a distância será 9 menos 16, então, módulo de menos 7 mais 5k sobre 5. E aí, essa distância, como é uma reta tangente, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que 6, que é o nosso raio. Então, a gente vai escrever aqui, ó, menos 7 mais 5k, o módulo disso tem que ser maior do que 6, dividido por 5 aqui. Como é que eu resolvo inequação modular, tá? Como é que a gente vai resolver essa partezinha aqui? Então, a gente vai fazer menos 7 mais 5k. A gente vai tirar o módulo, como se nada tivesse acontecendo. Então, menos 7 mais 5k maior do que 30. E aí, a gente vai resolver, ó. Vai ficar 5k maior do que 37, k maior do que 37 quintos. E aí, a segunda parte, que eu vou inverter o sinal da minha igualdade, vou inverter também vou inverter o sentido da igualdade e o sinal, como se eu fizesse menos 7 mais 5k, é menor agora a menos 30, né? 5 vezes 6, menos 30. Então, eu inverto a boquinha aqui, o sentido da boquinha, e aí eu coloco, troco o sinal aqui do termo. Então, a gente vai ter que 5k menor do que menos 23, k menor que menos 23 quintos. E aí, a ideia aqui, ele falou que assume apenas valores negativos. Não, a gente não assume somente valores negativos, a gente tem valores aqui menores, que são os negativos, mas a gente também tem os valores maiores que 37 quintos, que são valores positivos, tá? Questão aí um pouquinho trabalhosa, mas é bem interessante aí para estudar, para relembrar como é que a gente faz essa parte aí de relação entre reta e circunferência, tá? Então, questão 4, falsa. Muito bem, vamos para a questão 8. A excentricidade da hipérbole de equação 3x² menos 4y² igual a 12 é um número irracional? Aqui, a gente tem que escrever no formato de uma hipérbole, tá? Para escrever no formato da hipérbole, eu preciso ter o número 1 aqui do lado direito. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 12. Então, se eu dividir aqui 3 por 12, vai ter 4, menos 4, menos y², 4 sobre 12 aqui, a gente vai sobrar 3, igual a 1. Então, a gente tem aqui a equação aqui na nossa hipérbole. E aí, para a gente calcular a excentricidade, porque, na verdade, o formato, se a gente considerasse aqui, ela teria esse formato, x² menos y² sobre b² igual a 1. Esse aqui é o nosso formato aqui da nossa hipérbole. Então, como ele quer a excentricidade da hipérbole, é excentricidade a gente fazer c sobre a, tá? Então, a gente vai tentar achar o c, lembrando que na hipérbole, o nosso c, é como se fosse a nossa hipotenusa, c ao quadrado igual a quadrado mais b². Então, eu vou tentar achar o nosso c. Aqui, o a² vai ser o próprio 4, o b² vai ser o próprio 3. Então, c² vale 7. Cuidado aqui para não dizer que o c vale 5, né? Que tá falando 3 do 4, mas não, na verdade é como se fosse 2 aqui, né? E aqui como se fosse raiz de 3. Então, é c² igual a 7, o c vale raiz de 7. Então, a nossa excentricidade, basta a gente fazer o c sobre a, então, raiz de 7, e o nosso a
Se a ao quadrado é 4, nosso a vale 2. Então, raiz de 7 sobre 2. Raiz de 7 é um número irracional, tá? Então, é verdade aqui, a número 8. Muito bem, então vamos agora para a 16. Então, a UFSC é um dos poucos vestibulares que cobram bastante essa parte de cônicas, envolvendo parábola, hipérbole, a parte também ali de circunferências, então é bem importante revisar essa parte, é um conteúdo aí bem específico da UFSC. Muito bem. Elipses também, né? Então, vamos para a 16. A figura abaixo mostra em um plano cartesiano as localizações de 3 comunidades, A, B e C, de um município. Em função da Covid-19, a prefeitura desse município resolveu construir um hospital de campanha para atender as comunidades. Se o hospital for construído em um ponto AB equidistante das comunidades, e se cada unidade do plano cartesiano corresponde a 1 quilômetro, então o hospital será construído a 2,5 quilômetros das comunidades. Então, a gente tem aqui as 3 comunidades, A, B e C, e a gente quer um ponto que seja equidistante a essas 3 comunidades. Então, a distância entre A e um ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de XY, tem que ser igual à distância entre o ponto C e esse ponto XY, e entre B e entre esse ponto XY. Então, é isso que a gente vai tentar calcular, tá? Então, vamos identificar os pontos. A gente tem o ponto aqui, menos 2 e 0, o ponto 2 e 0, que é o ponto B, então, ponto A, ponto B, e o ponto C, que é o ponto 0 e 4. E aí, a gente vai calcular a distância para esses pontos, tá? Como é que é a fórmula de distância entre pontos? Então, é diferença, né? Ó, distância, vou colocar distância ao quadrado, é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E aí, se eu quiser a distância, daí eu só puxo a raiz quadrada. Eu vou trabalhar sem a raiz, porque aqui dá pra gente trabalhar com d quadrado. Por quê? Ó, vai ficar da seguinte forma. Eu vou fazer, então, a distância entre os pontos A e B primeiro. Então, distância entre A e B ao quadrado será... Eu vou fazer a diferença entre os valores de... Desculpa, não vou fazer a distância entre os pontos. Eu vou fazer a distância entre... Vou colocar aqui... Falei errado essa parte. É aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer a distância entre o ponto A e o ponto XY, depois entre o B e o ponto XY, e entre o ponto C e o ponto XY. Isso que a gente vai fazer, tá? Porque a gente não quer a distância entre, eu não quero essa distância AB, né? Eu quero a distância entre A e o ponto. Então, dá pra gente fazer o seguinte, então, eu vou chamar esse ponto de P. Então, a distância entre A e P ao quadrado, então, eu vou fazer, ó, x menos o menos 2, então, vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Então, essa distância aqui ficará como x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado, que será o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Então, a distância entre AP é este valorzinho aqui. Agora, a gente vai fazer a distância entre BP ao quadrado, que será x menos 2 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. E agora, a gente vai fazer o terceiro, que é a distância entre CP ao quadrado, que será x menos 0 ao quadrado, que então vai ficar x quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter que distância, que essa distância aqui será x quadrado mais y ao quadrado, menos 8y mais 16. Então, a gente tem todas essas distâncias estão ao quadrado. Mas não tem problema, porque se a distância é a mesma, a distância ao quadrado vai ser a mesma também. Então, agora eu vou igualar todos esses nossos termos aqui para tentar achar alguma resposta aqui, alguma solução para o nosso problema. Então, a gente vai
Vou igualar primeiro a primeira com a terceira, tá? Então, x² mais 4x mais 4 mais y² igual a x² mais y² menos 8y mais 16. Então, a gente vai ter corta, 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 corta. Aí, eu vou dividir tudo por 4, ó. Tem 4, sobrou 4x mais 4 e menos 8y mais 16, vou dividir tudo por 4. X mais 1 igual a menos 2y mais 4. Tá? Então, aqui eu não sei quem é x, quem é y, né? Mas vou deixar assim, vou deixar essa parte aqui em laranja, ainda não sei o que fazer com isso aqui, então eu deixo essa informação e agora eu vou fazer com a outra situação, tá? Então, eu posso fazer agora entre a primeira e a segunda. Então, x² mais 4x mais 4 mais y² igual a x² menos 4x mais 4 mais y². Olha que legal isso aqui, que a gente pode cortar tudo. Ó, esse x com esse x, esse y² com esse y² e esse 4 esse 4. Então, a gente vai resultar que 4x igual a menos 4x, 8x igual a 0, então meu x vai valer 0. Então, eu já sei que o ponto, né, onde a distância entre esses dois será igual a 0, né? Então, no gráfico, dava para ver que entre A e B tinha que ser no ponto 0. Também isso era uma outra insight que dava pra gente fazer sem fazer conta. Entre A e B, né, seria ponto 0. Só teria que a gente ajustar a distância para que ficasse equidistante aqui do C também. Então, se a gente tem que o x vai ter que ser no 0, eu vou substituir o meu 0 aqui, nessa equação que a gente encontrou. Então, a gente vai ficar com 0 mais 1, 1 igual a menos 2y mais 4, 2y igual a 5, 2y igual a 3, o nosso y vale 3 meios. Então, achei o meu ponto, que é o ponto 0 e 3 meios. Tá? Então, nosso ponto 0 e 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5, né? Então, seria mais ou menos aqui, 1,5. E aí, ele tá perguntando qual é a distância entre... se o hospital for construído em um ponto... ele tá perguntando qual que vai ser a distância. Aqui, como tá exatamente no eixo Y, eu poderia recalcular de novo a distância, colocar aqui nas fórmulas, mas eu posso ver aqui, se aqui tem 1,5 e até aqui tem 4, então a distância entre a comunidade C até o hospital vale 2,5, né? Porque aqui tudo vale meio. E a soma tem que dar 4. Então, a gente chega na resposta que ele tem que estar a 2,5 quilômetros, tá? Questão um pouco mais trabalhosa, mas também dava para ter identificado ali o 0 e ter ficado um pouquinho mais fácil. Mas eu tentei aqui fazer de uma forma mais completa, tá? Então, a 16 ficamos como verdadeira. E agora, nós vamos para a questão 32, que é a nossa última questão. Aqui. Então, se AB representa o vértice da parábola de equação 2x igual a y² mais 6y menos 1, então o módulo de A mais 4B é um divisor de 68? Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem uma parábola que não está no formato ali tradicional. Dá pra gente aplicar, né, a equação de segundo grau aqui, que a gente já sabe como calcula vértice, só que tá trocado o y pelo x. Mas não tem problema, porque a gente vai tentar deixar no formato tradicional que a gente conhece, de equação, de função de segundo grau, e aí a gente consegue achar o vértice fazendo ao contrário, porque a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a, né? E o y no vértice é menos delta sobre 4a, então a gente vai inverter essas ordens. Mas vamos fazer aqui passo a passo. Ó, a gente vai isolar, a gente tem 2x igual a y² mais 6y menos 1, eu vou isolar x como se fosse uma equação do segundo grau, como se aqui fosse x e aqui fosse y, tá? Então, aqui eu dividi tudo por 2 e a gente chega nessa equação aqui da parábola. E aí, como é que a gente pode resolvê-la? Como ele quer o ponto do vértice,
eu sei que o x do vértice, né? A gente tem x do vértice e y no vértice. No formato tradicional, é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, eu vou inverter. Eu vou calcular, aqui no meu caso, o y do vértice. Então, eu vou calcular aqui como menos b sobre 2a, e aí meu x do vértice, eu posso simplesmente achar o y do vértice primeiro e substituir aqui para encontrar o x do vértice, ou calcular como menos delta sobre 4a. Então, eu vou calcular aqui o nosso y do vértice, que vai ser menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Então, será menos 3 sobre 2 vezes meio dá 1, então, será menos 3. Então, esse valorzinho aqui será menos 3. E agora, para eu achar o valor do a, né? No caso aqui, eu posso simplesmente substituir o menos 3 aqui no lugar do y para achar quem é meu x aqui. Então, a gente vai ter que x é igual a menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos meio. Então, a gente vai ter aqui, coloco o MMC2, 9 menos 18 menos 1, a gente chega aqui, menos 19 mais 9 dá menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, eu consigo achar facilmente aqui o menos 5 e o menos 3 como sendo o meu ponto A e B. Então, meu ponto AB é o ponto menos 5 e menos 3, tá? Aí, ele quer que a gente resolva aqui quanto vale o módulo de A mais 4B. Então, a gente vai escrever aqui o módulo de A mais 4B. Então, a gente vai ter o A, que é menos 5. 4 vezes B dá menos 12. Então, vai ser o módulo de menos 17, que é 17. E aí, ele pergunta se 17 é um divisor de 68. Se eu dividir 68 por 17, a gente chega em 4, né? Então, realmente, o 68, se eu dividir por 17, dá exato, uma divisão exata que dá 4. Então, 17 é sim um divisor de 68. Então, a 32, ela é verdadeira. Então, ficamos com a 32, a 16, a 8 e a 1. Então, o gabarito da questão 25 é 57. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo. Até mais!